Oi, gente! Você já pensou num ovo de Páscoa com sabor de pamonha? Pois é, gente, eu resolvi inventar essa receita diferente, cremosa e, por que não, inusitada. E ó, até agora ninguém fez essa receita ainda no YouTube. Você vai ver a primeira vez aqui no Dicas da Pri. Então, você tem que ficar comigo até o final, que eu vou te ensinar tudo, o passo a passo, todos os segredinhos para você preparar essa delícia aí na sua casa e ainda, gente, lucrar muito com essa ideia diferentona. Quer aprender? Então pega papel e caneta na mão e anota aí. Bom, gente, vamos lá então começar a preparar nosso ovo de Páscoa de pamonha. Você já imaginou um ovo delicioso desse? Então, vou começar aqui no processador, mas você pode fazer no liquidificador aí na sua casa, que vai dar certo também, tá? Então aqui eu vou colocar uma lata de milho escorrido sem a água, pode colocar tudo aqui dentro. Junto com o milho, 100 ml de leite, que vai ajudar a triturar o milho. Então agora, só colocar aqui para bater. Então, olha só, bati tudo muito bem até triturar todo o milho. Agora, eu vou colocar ele aqui na peneira, pra gente tirar todo o bagaço do milho daqui. Se você gostar com o bagaço também, pode pôr, não tem problema nenhum. Só colocar aqui e a gente vai escorrer ele todo para levar pro fogo. Feito isso, trouxe a panela para o fogão. Agora nós vamos acrescentar uma lata de leite condensado, 200 gramas de creme de leite, 50 gramas de coco ralado, 100 gramas de chocolate branco. Aqui é chocolate, não é cobertura fracionada. E por último, uma colher de sopa de manteiga ou margarina. Agora nós vamos cozinhar de fogo médio para baixo, mexendo sempre até atingir o ponto de brigadeiro mole. Não é para ficar o ponto do brigadeiro de enrolar, porque a gente quer esse recheio bem cremoso para dar para colocar na manga de confeitar, para a gente rechear então o nosso ovo de pamonha. Já deixa aqui nos comentários o que você acha dessa ideia. É muito estranha? É muito diferente? Você comeria? Eu quero saber a sua opinião sobre essa receita aqui. Então já deixa aqui nos comentários que eu vou ficar muito feliz em deixar um coraçãozinho para você. Então vou cozinhar aqui de fogo médio para baixo e eu já volto e te mostro o ponto certinho de tirar do fogo. Bom, gente, vamos cozinhando então o nosso creme de milho, nosso brigadeiro trufado de milho. Então, eu não vou deixar ele chegar no ponto do brigadeiro de enrolar. Ele já começou a fazer essas bolhas grossas. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou desligar o fogo agora, vou colocar no recipiente, cobre com plástico filme e espere esfriar. O ponto é esse aqui, ele tá molinho ainda, porém, quando ele esfriar, ele vai ficar mais cremoso. Então, agora, só desligar o fogo, colocar para esfriar e eu já volto para a gente começar a preparar a casca, que nós vamos formar o potinho do nosso ovo de pamonha. Nosso recheio já está pronto, já está frio e agora nós vamos começar a preparar os nossos potes para colocar o recheio. Então, para isso, eu vou usar cobertura branca. Você pode usar o chocolate nobre também para fazer a têmpera, mas se você não tem tanta experiência com chocolate, então eu recomendo que você faça com a cobertura, tá? Vai dar um acabamento melhor, não precisa fazer a têmpera e é bem fácil. Então, eu vou colocar aqui na bacia 400 gramas. E vou levar para derreter no micro-ondas de 30 em 30 segundos. Derreti então de 30 em 30 segundos no micro-ondas. Foram 3 tempos de 30 segundos, então ela já derreteu a nossa cobertura. E agora nós vamos colorir esse chocolate. Mas é muito importante você se atentar sempre para isso aqui, ó. Você vai comprar corante. Deixa eu fazer assim para vocês verem. Corante em pó para chocolate. Tem que ser corante para chocolate,
Não pode ser corante gel, que não vai dar certo, tá? Então, nós vamos ir colocando de pouquinho até atingir a cor que a gente quer. Ele é um pozinho, então eu vou colocar pouco e vou misturando. Gente, é sempre importante você colocar aos poucos, porque esse corante, ele vai acentuando. Então, nós vamos misturar. Vou aguardar aqui de 2 a 3 minutos e essa cor vai acentuar mais. Então, sempre importante, vai colocando aos pouquinhos e vai esperando para chegar no tom que você quer. Não coloca tudo de uma vez, senão vai ficar sempre um tom acima da cor que você tá querendo colorir aqui o seu chocolate. Só misturar. Aqui ele tá bem clarinho ainda, então eu quero um verde como se fosse a palha do milho. Então eu vou colocar mais um pouquinho e vou misturando. Fui colocando então o corante aqui até atingir o tom que eu quero. Então já tá um verde bem bonito. No vídeo aí não dá para aparecer tanto, gente, mas esse verde aqui tá bem aquele verdinho da palha do milho, olha que bonito. E agora nós vamos colocar ele nas formas e eu vou te mostrar que bonitinho que vai ficar. Então, vamos lá começar a preparar os potes do nosso ovo de pamonha. Para isso, eu vou usar uma forma para fazer casquinhas de 100 gramas. Então, vou te mostrar o código dela aqui, ó, é SP48. Você encontra em lojas de produto para confeitaria. A marca, gente, é essa aqui, BWB, tá? Tem de outras marcas também. Tô usando para casquinha de 100 gramas. Então, agora nós vamos retirar a tampa, retirar o silicone. E eu vou colocar o chocolate até a marca. Não dá pra ver no vídeo, gente, só que a marca é bem aqui embaixo, tá? Então, é uma guia, um risquinho, pra gente não colocar chocolate demais na forma. Então, vou colocar todos aqui. Coloquei, então, todo o silicone aqui, que é a parte do meio. Agora, só vir apertando levemente para o chocolate subir e nós vamos virar. Então, ele já formou aqui uma casquinha. Então, nós vamos dar uma leve apertada aqui para acertar o chocolate. E olha que facilidade, gente. Vou levar para a geladeira por 5 minutos, só para cristalizar esse chocolate. Esse que passou nas bordas aqui, não se preocupa, porque depois ele faz um acabamento bem fácil. Quando você sabe que ele já cristalizou? Quando perder o brilho aqui dessa parte da forma e ela ficar opaca, então o seu chocolate já tá pronto pra gente desenformar. Enquanto nossa casquinha tá cristalizando, então eu vou preparar aqui algumas moedinhas de chocolate que vai servir como base para manter o nosso pote em pé. Então você pode usar essa forminha aqui para fazer moedinhas de chocolate com a sua logo. Já falei para vocês que você encontra na internet com facilidade, mas aí se você não tiver, eu vou te dar essa dica aqui. Então você vai pegar um aro cortador, vai colocar ele em pezinho aqui e vai colocar o chocolate aqui no fundo e vai levar para a geladeira desse jeito aqui e ele já vai fazer a base também. Então vou fazer eles aqui, vou levar para gelar, para a gente colar a base do nosso pote e ele ficar em pé. Gente, antes da gente partir para a montagem, então, do nosso ovo diferentão de pamonha, eu queria pedir para você deixar o seu like aqui no vídeo, deixa um comentário da cidade de onde você está assistindo, é bem rapidinho, gente, não custa nada, só clicar aqui no like, mas para o meu trabalho, gente, faz total diferença. Muitas pessoas estão me mandando mensagem que não estão recebendo mais os nossos vídeos, então, para você me ajudar a alcançar mais pessoas com essa receita diferente,
clica aqui no like, deixa um comentário e se você quiser me ajudar mais ainda, então você vai clicar aqui no botão de compartilhar e compartilhar essa receita com aquela amiga sua, aquela amiga confeiteira que ama pamonha, ama doce e ama chocolate e a gente juntou tudo isso numa receita deliciosa. Posso contar com você? Deixei então nossa cobertura na geladeira por 10 minutos. Essa aqui são as moedinhas que nós vamos preparar para a base. E olha que bonita que ela fica. Você pode usar para fazer acabamento dos seus trabalhos também. Dá para colocar em bolo caseiro. Dá uma pesquisadinha aí na internet que você vai encontrar, tá? Então vou deixar ela aqui de lado, que nós vamos usar ela para preparar a base. E aqui as nossas casquinhas também já estão prontas. E olha como ela solta bem fácil. Vou retirar aqui o silicone. Coloquei uma luva na mão só pra gente não manchar o nosso chocolate, tá? Ó, só ir retirando o silicone. Ele já tá completamente solto. Lembra o chocolate que passa da forma? Olha só, ele solta bem fácil. E aí você pode derreter novamente. Vou soltar as casquinhas aqui. Vou te mostrar que bonitinha que ela fica. Ó, aqui ela já tá soltinha, eu vou puxar ela. E olha que bonita que ela fica, gente. Olha esse brilho, esse acabamento e esse verdinho aqui da palha do milho ficou bem bonito. E agora eu vou te mostrar como a gente vai montar essa casquinha aqui para fazer ela virar um pote. Bom, gente, agora pra gente fazer a tampa do nosso pote, então eu tenho aqui uma faca, eu deixei ela na água quente. Eu vou secar bem ela e enquanto ela tá quente, eu vou apenas marcar aqui o nosso ovo pra gente cortar os dois aqui, sempre na mesma altura e manter aqui o padrão do nosso pote. Cortei então as duas tampinhas, vou deixá-las aqui. Nós vamos derreter para fazer mais casquinha. Coloquei um pouquinho da nossa cobertura derretida na manga de confeitar, que ela vai formar uma cola para a gente colar o nosso pote. Então, eu vou cortar bem pouquinho a ponta. Vou pegar um lado do pote e vou passar aqui na borda. Não tem problema se passar um pouquinho para fora, porque depois a gente vai fazer um acabamento. Vou deixar ela aqui, nós vamos passar na outra também. Agora, gente, olha só que fácil. A gente só vai unir aqui os potinhos. Pode juntar aqui os dois. Só vir com o dedo aqui. E ele já vai juntar. Olha que bonitinho que ele ficou. Não tem problema se manchar aqui, porque depois a gente vai fazer um acabamento. E você vai ver que lindinho que vai ficar. Então, agora nós vamos colar aqui o nosso pote. Então, eu peguei uma moedinha que nós já preparamos. Vou colocar um pouquinho da cobertura aqui no fundo. E agora, eu vou centralizar o nosso pote aqui, para ele secar e ficar em pé. Segura um pouquinho. E se você quiser levar para a geladeira, dá também. Mas aqui nem precisa, porque a nossa casca já tá geladinha. Segurando aqui 30 segundinhos, ele já vai firmar. E agora a gente vai fazer o acabamento. Você vai ver que detalhe bonito que fica. E é muito simples. Gente, então agora pra gente fazer uma textura aqui no nosso potinho, então eu coloquei aqui um pouquinho da nossa cobertura, derreti ela por mais 15 segundos e com o auxílio de um pincel, só vir passando de baixo pra cima e ele vai fazendo umas texturas aqui como se fosse a palha do milho, tá? Não precisa ficar certinho, porque o bonito dele é ficar todas essas ranhuras. Então só vir espalhando. E olha que detalhe bonito que já vai ficando. Vou passar de um lado, vou esperar ele cristalizar, porque como tá geladinha a nossa casca, então ele cristaliza bem rápido.
Secou, é só ir virando e ir fazendo do outro lado. Bom, gente, colori aqui então um pouquinho de chocolate branco, tá? Cobertura fracionada branca. Coloquei corante para chocolate amarelo. O mesmo processo que a gente fez para fazer o verde. E eu preciso fazer esse acabamento antes da gente pôr o recheio. Então, só vir fazendo algumas gotinhas e deixar escorrendo. Coloquei na manga de confeitar para facilitar. Vou vir bem devagarinho. Pra gente fazendo esse acabamento aqui. Coloquei então aqui o nosso creme de milho numa manga de confeitar, ele já tá frio, tá? Não precisa ser gelado, mas ele tem que estar frio. E agora, gente, olha só, vou começar a rechear aqui. Cabe bastante recheio nesse potinho, viu? Não se engane, porque ele vai ficar bem recheadão. Eu vou colocar até passando um pouquinho mais pra cima. E eu vou colocar um pouquinho de coco ralado em flocos. E olha que lindo que ficou, gente. Agora eu vou te dar uma dica de apresentação para você colocar esse ovinho aqui e ele fica muito bonito. Bom, gente, nosso ovo de pamonha já ficou pronto e olha que gracinha que ele ficou. Fora, gente, que o sabor é surpreendente, diferente. Então agora eu tenho um desafio para você. Você vai deixar aqui nos comentários qual é a sua opinião sobre esse ovo de pamonha. É muito diferente? É muito estranho? Ou você comeria e daria de presente para alguém? Agora eu fiquei curiosa e eu quero saber a sua opinião. E se você já gostou desse vídeo e não é inscrito no nosso canal, tá chegando por aqui agora, então não perde tempo, já clica aqui, se inscreve, todos os dias tem receita nova te esperando, igual essa daqui do ovo de Páscoa de pamonha, a receita mais diferente que você já viu aqui no YouTube. E eu vou ficando por aqui, um beijo, um cheiro e lembra sempre, nunca foi sorte, sempre foi Deus, tá? Tchau!